Nós convidamos, então, para a primeira palestra sobre este tema, o senhor Pedro Melo, consultor associado da Dom Strategy Partners São Paulo, e vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Obrigado, bom dia a todos. Como vão? Realmente é um prazer ter essa oportunidade de estar presente nesse evento tão prestigiado e compartilhar com vocês algumas iniciativas que a Dom é uma consultoria estratégica, a primeira consultoria estratégica 100% nacional, que vem trabalhando na questão de ativos intangíveis há cerca de 10 anos. Então, realmente é uma satisfação, um prazer poder trazer esse conteúdo, compartilhar algumas das práticas e iniciativas que a gente vem desenvolvendo, tanto no âmbito mais de mercado, né, diretamente com as empresas do setor de saúde, farmacêuticos, como que elas começam a gerenciar a questão dos intangíveis, né, que tem muitas dúvidas, dificuldade de como você fazer isso acontecer no dia a dia, então, tanto diretamente com essas empresas, mas também olhando dentro de instituições filantrópicas e dentro do próprio governo. A gente hoje está desenvolvendo um estudo para o FONIF, não sei se vocês conhecem o FONIF, que é o Fórum da Organização das Instituições Filantrópicas, que congrega boa parte das instituições sem fins lucrativos do país, dentre elas instituições de saúde. A gente fez um estudo nos últimos 10 meses, cerca de um ano até, para avaliar qual que é o valor que as instituições certificadas pelo SEBAS, né, talvez vocês conheçam a certificação das entidades beneficentes, que tem a isenção da cota patronal relacionada a essas isenções, então entender quanto que essa isenção que é direcionada para as instituições retorna em termos de valor, tanto tangível, né, efetivamente, a gestão dos aspectos tangíveis, qual que é o retorno disso para a população, mas também avaliando a questão qualitativa do intangível, quão melhor é a prestação de serviço, quão melhor essas empresas são em comparação com o geral. Então, tem uma apresentação breve aqui, alguns slides, a ideia é realmente passar esse conteúdo para vocês e deixo realmente à disposição, caso eu queira interromper, fazer algum tipo de comentário ou mesmo guardar alguma pergunta para o momento aí de debate. Então, vou falar só, como eu comentei, a Dom, falar brevemente sobre a consultoria, uma consultoria nacional focada em estratégia corporativa, e dentre as linhas de atuação, a gente, além do planejamento estratégico tradicionalmente, trabalha com a questão dos intangíveis. Aqui essa metodologia, mais outras metodologias voltadas à gestão do intangível. O que é o intangível? Quando a gente pensa em intangível, a gente fala, normalmente, associa isso à marca, né? Quanto vale uma empresa, quanto vale a marca da empresa, que esse é o componente intangível. Quando a gente pensa esse intangível dentro de um contexto contábil, isso é contabilizado, isso é registrado nos balanços como o tal do goodwill, né? O famoso a disposição dos compradores ou do mercado de valorizar melhor uma empresa do que ela efetivamente é no seu balanço contábil, então isso é contabilizado como um goodwill. E o nosso trabalho como consultoria é, dentro desse valor, desse goodwill, desse intangível, qualificar isso para a gestão, ou seja, endereçar esse orçamento, esse investimento, essa atuação das áreas, conectando qual que é o valor que elas geram para a companhia. Então, aqui, esse slide brevemente mostra a diferença entre esses dois ativos, né, os ativos tangíveis que tradicionalmente são gerenciados pelas empresas, né, o que o dia a dia das empresas, os processos, os sistemas já estão organizados para a gestão do tangível, mas o intangível ele é um aspecto diferente, ele é novo, ele é da era do conhecimento, é um aspecto imaterial, é a questão da qualidade, ele não é contabilizado de uma forma como a contabilidade tradicional, enfim, tem aspectos ligados ao valor, e a forma de você mensurar ele normalmente é por indicadores intangíveis qualitativos e de percepção dos públicos. O principal aspecto do intangível está ligado à percepção dos stakeholders da empresa. Então, essa relação do intangível ele só tem valor se ele é percebido pelos stakeholders, desde o paciente, do cliente, dos funcionários, passando pelo mercado, passando pelas instituições, enfim, esse intangível ele só existe se ele é percebido pelo outro, e a grande questão é que você tem que ter indicadores de percepção, indicadores de pesquisa, indicadores de avaliação, para que você consiga trazer essa gestão do intangível para o dia a dia.
Aí eu pulei um slide, só voltar a falar que essa metodologia que a gente desenvolveu, a Dom trabalha desde 2003, na verdade, com esse tema. Em 2003 a gente fez uma apresentação no evento da ONU, UNCTAD de Genebra, onde a gente lançou esse conceito da metodologia de gestão de intangíveis, e foi publicado na época um paper com a Stern Stewart, que é a consultoria que criou a métrica do EVA, do Economic Value Added, que mostra que as empresas que melhor gerenciam o seu intangível, elas tendem a ter um maior valor de mercado, tendem a ter uma perenidade maior, uma longevidade maior. Então, realmente, a importância de você conseguir gerenciar esses aspectos, sim, se preocupando com qual que é o valor que a empresa vai ter no mercado. Né? Quando a gente pensa em empresas de mercado, qual que é o valor que essa empresa tem no mercado, quanto que vale a ação dela, quanto que a variação da ação vai melhorar por uma boa avaliação. Enfim, empresas que têm o capital aberto, elas têm essa preocupação contínua e buscam essa gestão do intangível com mais intensidade. Porém, não necessariamente uma empresa que não é aberta, ela não vai olhar esse aspecto. Pelo contrário, empresas que são de capital fechado, é possível fazer uma avaliação, valuation, né? Acho que até o Luiz vai comentar isso no próximo fórum. As empresas também conseguem fazer um valuation, entender quanto que elas potencialmente valeriam no momento de serem comercializadas no mercado, mas o importante é você ter esses indicadores para a gestão. Tem empresas que não precisam necessariamente comprovar que aumentaram tantos bilhões no seu valor de mercado, que estão aumentando, enfim, em termos financeiros, mas se qualitativamente isso é percebido pelos públicos, já é suficiente. Então, tem muitas empresas de capital fechado e pequenas e médias empresas que realmente estão incorporando essa gestão no dia a dia, estão trazendo esses indicadores em termos de planejamento, em termos de gestão, para que elas consigam impactar o valor que elas têm como instituição, como organização. E esse valor nada mais é dado do que a diferença de um valor de mercado, né? Se a gente pegar qualquer empresa que é listada hoje no mercado e avaliar qual que é o valor dessa empresa e subtrair o valor do patrimônio líquido dessa empresa, a gente vai encontrar um delta, que é o tal do delta intangível desse goodwill que eu comentei. Então, qual que é essa diferença? Né? Quantos bilhões, quantos milhões vale isso e onde que isso, de alguma forma, conecta com o valor que o stakeholder percebe? O quanto que aquilo é percebido pelo cliente, pelo investidor, enfim, onde que está esse valor e como a empresa consegue endereçar as iniciativas para aumentar essa faixa, esse delta intangível. E aí isso tem um embasamento teórico na questão dos capitais. Tradicionalmente se fala de marca, se fala de conhecimento, né, de patentes, de inovação, de pesquisa. Então, tradicionalmente, esses são os intangíveis mais reconhecidos, mas existe um grande grupo, né, 180 intangíveis, digamos assim, em linhas gerais, tem uma lista bem extensa do que as empresas, de alguma forma, deveriam gerenciar, tanto para proteger o seu valor. A gente tem ativos que são de proteção de valor, ou seja, questões ligadas à governança, compliance, ética. Agora, nesses momentos que o país passa nos últimos anos, cada vez mais importante que a empresa tenha uma gestão correta, perfeita e excelente dos ativos que protegem o valor dela. Ou seja, uma questão que comprometa a ética, comprometa a transparência, a governança, você pode acabar com o valor de uma empresa de uma hora para outra, como a gente realmente viu acontecer em algumas situações com algumas empresas nos últimos anos. Então, ativos que são de proteção de valor e ativos de geração de valor, onde realmente os públicos vão perceber a diferenciação, o quanto que a empresa está se diferenciando e buscando melhorar a sua atuação. Então, a gente parte de um universo aí de intangíveis e busca para cada empresa entender quais são os intangíveis que são mais relevantes e mais estratégicos para ela. Então, só para contextualizar aqui, esse cálculo do valor da empresa, valor de mercado, quando a empresa é aberta, o capital você consegue facilmente apurar. Quando é uma empresa fechada, você se vale de métodos que são métodos quantitativos, econômicos e financeiros para estimar esse valor, desde o tamanho da empresa, o Enterprise Value Management, como é que você faz uma gestão de fluxo de caixa descontado, ou seja, como é que você traz para valor presente, o valor futuro e da perenidade da empresa. Enfim, tem questões contábeis e questões, mecanismos financeiros que são utilizados, mas isso é por uma visão de quem quer contabilizar, formalizar e mostrar para o mercado o tamanho da empresa. No momento que você compreende o conceito do que é o valor e da importância de sua empresa, você não necessariamente precisa trabalhar nessa dimensão mais econômica financeira, você pode olhar isso numa visão mais de gestão, mais interna, e a gente costuma utilizar um índice de valor para comparar o quanto que a empresa ela melhora ao longo do tempo. Então, aqui é um exemplo de alguns intangíveis desse delta intangível, né? O que potencialmente uma empresa deveria gerenciar. A gente fala de inovação, fala de marca, fala de conhecimento, fala de sustentabilidade, fala de relacionamento
qualidade, governança e outros ativos. A questão é cada instituição entender, dentre os seus diversos públicos, entendendo os públicos com os quais ela se relaciona, qual que é o ativo que eu devo transacionar para gerar valor com esse público. Certamente, alguns ativos de proteção que eu comentei são básicos, qualquer cliente ou qualquer funcionário ou qualquer público espera algumas coisas, no mínimo, que a empresa deveria desenvolver, porém, tem outros que fazem a diferenciação. Algumas empresas vão se diferenciar por serem mais inovadoras, outras por serem mais próximas do cliente, outras por qualidade. Enfim, cada empresa tem a sua estratégia e tem um intangível que ele está relacionado. A questão é você identificar e trazer isso para a gestão. E a gestão ela é feita no momento que, para cada ativo, você vai definir alguns indicadores, sejam os indicadores mais tangíveis quanto os intangíveis, e trazer isso para a sua lógica de planejamento estratégica e gestão, estratégia e gestão. E é no momento que você consegue ter uma fotografia inicial da sua performance de intangível e do seu valor de mercado, seja empresa aberta ou não, você vai comparando isso ao longo do tempo. Quão melhor eu gerenciar esses indicadores tangíveis e intangíveis, a premissa é que você consiga aumentar o valor da empresa no médio e no longo prazo. Então, esse é o grande mote da gestão dos intangíveis. Tem muitos executivos, CEOs, presidentes, que eles não necessariamente se preocupam com quantos milhões a mais eu vou valer. Basicamente, eu acredito que é importante a empresa ter qualidade, ser inovadora e etc. E, para mim, isso basta. Só eu fazer uma boa gestão interna é suficiente. Eu sempre dou o exemplo do Fábio Barbosa, no caso do Banco Real, né? Então, era um CEO que sempre acreditou na questão da sustentabilidade por convicção e sempre trabalhou com isso. Não é à toa que o Banco Real foi vendido pelo Santander por um valor muito maior do que o mercado avaliava. E realmente é a crença de que o aspecto qualitativo do valor intangível é importante. Então, você não precisa realmente ter essa gestão para mostrar, mas você precisa internamente conseguir fazer uma boa gestão, né? Então, nesse caso da sustentabilidade que eu comentei, a importância de você ter um banco sustentável nesse caso, no momento que o mercado era reticente e gostaria sempre, vou investir na sustentabilidade se isso me trouxer um retorno de curto prazo, aumentar minhas vendas, aumentar minha rentabilidade, etc, etc. Então, não necessariamente essa relação é de curto prazo, ela é de médio e longo prazo. Então, os intangíveis têm essa vocação de trabalhar numa visão de perenidade. Aqui é uma matriz que a gente usa, a matriz da metodologia do Ian. Então, a gente basicamente separa, né, como eu mostrei, a questão de proteção de valor, que é toda uma dinâmica de riscos, né, como é que eu vou reduzir os meus riscos, e uma dinâmica de geração de valor tanto no aspecto tangível quanto no intangível, para a gente basicamente correlacionar. Então, quanto mais eficiente eu for como empresa, eu tendo a ter mais credibilidade com os meus públicos, ao passo que quanto melhor for a minha performance, eu tendo a ter uma imagem melhor. Então, essa horizontal aqui de cima, a gente trata da reputação. Então, a reputação é separada tanto na questão da credibilidade quanto na questão da imagem. E o aspecto tangível na questão da eficiência, então, como eu deixo de perder dinheiro, como eu trabalho melhor os meus recursos, e como no aspecto da performance eu consigo gerar melhores resultados. A gente parte de uma matriz como essa. Eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente está aplicando em âmbito nacional essa metodologia, em micro e pequenas empresas. Então, a gente parte daquela matriz, popula essa matriz com indicadores tangíveis e intangíveis e começa a acompanhar isso ao longo do tempo, com uma fotografia inicial e com uma visão de filme para entender tendência. E essa é a grande importância. Se uma empresa hoje é boa ou ruim, isso pouco importa numa noção de tempo, né? O importante é qual que é a tendência que essa empresa tem. Ela pode estar muito ruim hoje, mas se ela tem uma tendência de crescimento ao longo do tempo, é isso que importa. Então, no momento que você tem essa ferramenta, esse instrumento de planejamento implementado, você consegue traçar essa perspectiva. A empresa, lá, em 10 anos de avaliação, você realmente percebe que ela vem agregando valor ao longo do tempo e reduzindo orçamento. Enfim, você consegue trazer esse nível de informação para qualificar a gestão. E alguns exemplos, é porque é importante trazer essa visão do intangível, basicamente, que eu comentei. E a questão de reporte ao mercado, né? Você realmente comparar isso e poder reportar e mostrar o quanto você agrega em termos de valor para as empresas que têm interesse em provar o valor, esse valor financeiro e econômico para o mercado. Então, o exemplo que a gente fez o projeto do SESI e do BID, né? Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele aportou recursos no SESI, né? Uma entidade aí dentro do sistema das indústrias do país. E aí foi um projeto que a gente realizou em 2014 e 2015 em 7 estados, e hoje ele está sendo ampliado para o Brasil inteiro em nível nacional. Basicamente, a gente, dentro desses estados participantes desses setores, foi em micro e pequenas empresas para começar a estruturar esse tipo de gestão, falando da sustentabilidade. Aí está pequeno aqui, mas é só para mostrar que a gente
populou aqui com ativos de proteção de valor, que uma empresa minimamente vai ter que fazer o quê? Uma boa gestão da sua missão, visão e valores, questão de conduta ética, dar um bom ambiente de trabalho para o seu funcionário, enfim, aspectos mais básicos e aspectos de diferenciação na questão da sustentabilidade, então, parte de ecoeficiência, questão de envolvimento com a comunidade. A gente definiu esses indicadores, criou esse modelo, foi nessas empresas para entrevistar o empresário, então o empresário fazia a avaliação da empresa dele em relação a esses aspectos, o próprio funcionário também avaliar a empresa nesses aspectos e o cliente. Então, a gente pegou esses 3 públicos da empresa para entender como que eles viam essa questão do valor. E a gente, aí um exemplo para mostrar como é que funciona, né, a metodologia, a gente, depois que coleta essas informações, chega num resultado, e nesse caso, essa empresa que ela estava no meio do caminho, né, meio da jornada, aí 58%, de 0 a 100 está um pouquinho mais aí que é o meio do caminho, mas a gente percebeu que ela tem os ativos intangíveis dela, todos aqueles ativos que a gente listou na planilha anterior, são bem valorizados, né? Então estão num patamar de 79, 66, ao passo que os aspectos tangíveis eles estão abaixo, né? Então o empresário avaliando a empresa dele, ele acha que a empresa está no meio do caminho, porém os públicos eles atribuem um valor muito maior. Então o funcionário acha que a empresa é muito melhor do que a empresa efetivamente é na percepção do empresário. O cliente também vê isso de uma forma. Então, a partir desse tipo de dinâmica, a gente vai comparando tanto uma evolução histórica, né, que a gente olha um índice de um ano contra o outro, né, e acima de um quer dizer que você gerou valor, abaixo de um você perdeu. A gente mostra que cresceu, por exemplo, 14%, 5%, e aqui nesse caso reduziu, mas na percepção do empresário, não efetivamente a empresa piorou, mas ele reviu as suas estratégias e permitiu que ele pudesse gerar valor. Como subiu a plaquinha dos 5 minutos, eu vou acelerar um pouquinho para falar do projeto da saúde, que é efetivamente, acho que, o grande contribuição que a gente pode trazer aqui para a discussão. Esse projeto a gente buscou entender, então, dentro de um ambiente de isenções, então essas instituições filantrópicas que têm a certificação do SEBAS, em 2014 tiveram 10 bilhões de isenção e na saúde cerca de 6 bilhões. Então a gente foi entender esses 6 bilhões que são dados em termos de isenção, o que eles retornam para a sociedade. Então, a gente fez, claro, avaliação para a educação, para a assistência social, e, no caso da saúde, a gente pôde mensurar que essas instituições elas têm uma alta representatividade, aqui embaixo, né, nessa corzinha azul um pouquinho mais clara, uma alta representatividade dentro do universo Brasil. Então, são 1.393 instituições, nesse caso são hospitais, tanto hospitais gerais e especializados, que têm, em termos de leitos, 182 mil leitos, representam 31% de todos os leitos do país. E aqui, esse 31% ele é dentro de uma amostra. Tiveram alguns hospitais que acabaram não entrando dentro dessa conta, mas a gente tem uma quantidade bem relevante. Representam 10% dos funcionários e 31% das internações hospitalares. Então, avaliando, em termos de produção hospitalar, em termos de valores, o quanto a representatividade dessas instituições. Então, aqui a gente já mensurou um tangível, né, dessas instituições e um intangível do quanto que elas aportam e entregam. E o trabalho seguinte foi entender qual que é o valor desse procedimento, desse leito, desse custo, e fazer uma comparação e ver o quão melhor é esse investimento que é feito numa instituição que é filantrópica versus esse investimento sendo feito no hospital público ou em qualquer outro tipo de hospital. Enfim, a gente trouxe outras informações, fez uma avaliação interessante. Esse material, na semana passada, eu estive em Brasília, apresentando para o ministro Ricardo Barros, para ele também ter conhecimento dessa pesquisa, desse estudo, que a gente vem avançando aí no ano passado e vai avançar nos próximos meses, enfim, daqui por diante, entendendo, por exemplo, municípios que são atendidos exclusivamente por hospitais certificados pelo SEBAS. A gente identificou lá 359 municípios que são atendidos diretamente por essa oferta de serviço. Não tem nenhum hospital público e não tem nenhum hospital privado, então cerca de 10 milhões de habitantes. A gente identificou quais eram os municípios, quais municípios que são de extrema pobreza. Então, a relevância, né, desse tipo de investimento, mostrar esse intangível. Ninguém tinha informação sobre esses hospitais, não era algo estruturado. Então, o próprio setor ficou muito surpreso em ver esses dados aparecendo. Então, a gente conseguiu quantificar, mensurar, chegar a um resultado. E aí, no final das contas, né, a grande conclusão foi entender, no caso da saúde, que esses 5,7 bilhões que são investidos através de isenção, né, extrafiscalidade, eles viram 26 bilhões, e aqui eu estou falando especificamente de pegar cada procedimento, cada produção que foi feita e entender qual que é o custo que esses hospitais têm. Porque a tabela do SUS, vocês sabem muito bem, é bem desatualizada, bem defasada, então a gente foi buscar qual que é o custo que essas instituições têm e entender qual que é o valor gerado. Então, só no quantitativo,
26 bilhões. Quando a gente pensa no qualitativo, 16 bilhões, que é exatamente essa diferença do quão melhor, do quão mais qualidade e do quão mais intangível esses hospitais entregam na sua prestação de serviço. Então, se fosse cobrar uma conta aí do governo, passar a fatura, teria que somar esses dois, tanto que é efetivamente produzido em termos tangíveis, mais o qualitativo que é dado em relação à questão diferencial do intangível. E isso, essa questão da relação intangível-tangível, você tem como apropriar esse intangível dentro do seu tangível no momento que seus públicos percebem valor e começam a pagar por isso, ou seja, você conseguir precificar seu intangível e isso ser remunerado pelos seus stakeholders. Então, de alguma forma, a gente percebeu que o múltiplo da saúde, combinando os dois valores, 7,3. Então, em linhas gerais, até para concluir a apresentação, dizer que esses hospitais avaliados aqui entregam 7 vezes mais valor do que o comparativo que a gente fez de uma média de mercado e do público. Então, se eventualmente, numa hipótese, esses hospitais fossem comercializados, fossem vendidos, certamente a negociação passaria por entender dentro desse valor contabilizado do patrimônio líquido quão 7 vezes maior essa transação poderia ser feita. Então, basicamente, quis compartilhar com vocês. E a conclusão mostra que, no geral, em educação e saúde e assistência social, o valor entregue é 6 vezes maior. Então, realmente, é um investimento que faz sentido e precisa ser cada vez mais potencializado. E hoje, o grande desafio dessa própria pesquisa é conseguir os dados, né? A gente conseguiu ter indicadores qualitativos para mensurar esse intangível bem estruturados na educação, porque lá você tem algumas iniciativas que o MEC realiza, então você consegue, para cada instituição, ter um indicador qualitativo, porém, na saúde, isso não acontece da mesma forma. Não tem um ranking, um índice, um indicador, uma métrica pública, oficial e compartilhada, onde você consiga avaliar todos os hospitais, laboratórios, enfim, todas as instituições e compará-los sobre uma média de mercado e assim por diante. Mas eu acho que esse é o grande desafio e imagino que temos um bom caminho pela frente e estou à disposição aqui para ajudar vocês aí de qualquer forma. Então, muito obrigado.